Amados, graça e paz, amados. Jesus está aí? Amém, né? Irmãos, maravilha, privilégio de estar aqui nesta noite, para que nós possamos compartilhar da palavra, não é isso? Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 3. O tema da nossa mensagem hoje é o nascimento da água e do Espírito. É o momento em que o ser humano sente a necessidade de que ele precisa nascer da água e do Espírito. Que na realidade nós não sentimos a necessidade, né? O ser humano, ele não quer Deus. O ser humano, ele desde o Jardim do Éden, ele foge de Deus. Mas Jesus Cristo, ele, através do ensino que ele deu a Nicodemos, ele desperta em nós, né, essa necessidade de nascer da água e do Espírito. Evangelho de João, capítulo 3, nós vamos ler do verso 1 até o verso 12. Já acharam aí, irmãos? Diz assim a palavra: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testemunhamos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas não me credes, como crerei se vos falar das celestiais? Amém? Maravilha, né? Quando nós vemos aqui, obrigado, amado. Nós vemos aqui um encontro entre dois mestres, né? Primeiro eu quero falar com vocês quem era Nicodemos, né? Este homem que foi se encontrar com Jesus de noite. Primeiramente, você viu aqui, né, ao longo do texto, Jesus chamando Nicodemos de mestre, né? Porque de fato Nicodemos era um mestre em Israel. A posição de mestre em Israel corresponde à nossa aqui de juiz, né? Então, Nicodemos era um juiz da Suprema Corte de Israel. Não é isso? Ele era um membro do Sinédrio, né? Membro da Suprema Corte em Israel. Era um mestre, um doutor da lei. Quando as pessoas tinham alguma dúvida sobre a lei, era Nicodemos um dos que podiam tirar essa dúvida, né? Era desde criança ensinado no conhecimento da lei, né? Então, era um dos intérpretes da lei. Mas além disso também era fariseu,
né? O fariseu era membro de uma das mais severas seitas em Israel. O fariseu guardava, ou pelo menos tentava guardar a lei, né, o máximo que possível, e era um dos que estavam no templo ensinando sobre a lei. Então veja só, ele era um membro do Sinédrio, ou seja, um juiz da Suprema Corte. Ele era mestre em Israel, ou seja, ele era um doutor da lei. E, por fim, era também um fariseu, né? Membro de uma das mais severas seitas de Israel. Mas veja só o que Jesus está dizendo aqui. Mas antes, deixa eu abrir um parêntese aqui. Você viu aqui que ele foi ter com Jesus de noite, né? João deixa bem claro, João não deixou isso escapar. Ele foi ter com Jesus de noite. Muito provavelmente por causa da sua importância, muito provavelmente por ser um homem de reputação elevada, talvez ele não queria, né? Talvez ele não queria ser visto ali, já que os fariseus eram o principal grupo, né, que discordava de Jesus, e ele era fariseu. Então, muito provavelmente, ele vai ter com Jesus à noite, para que não fosse visto. Mas é interessante, né, que, veja só, este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Nicodemos não precisava de um milagre, mas ele queria aprender com aquele que operava milagres. Ele queria conhecer aquele que vinha operando milagres. Mas veja só a resposta de Jesus. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Irmãos, Jesus está anunciando a necessidade do novo nascimento a um dos melhores representantes da moral e do comportamento humano. Eu disse aqui, ele era membro do Sinédrio, era um juiz, ele era mestre, um doutor da lei, era fariseu, membro de uma das seitas mais rigorosas, mas Jesus está dizendo a um dos melhores homens da sua época que era importante nascer de novo. Eu fico imaginando aqui, né, a cabeça de Nicodemos. Puxa vida, mas eu sou juiz, eu entendo aqui, eu julgo o meu povo vem até mim, traz suas causas para que eu decida sobre eles. Eu sou um doutor da lei, eu conheço a lei de Moisés, e eu estou no templo ensinando sobre a lei, e eu sou fariseu, eu cumpro aqui a lei, eu ensino as pessoas, a nossa seita é severa, com rigor, nós obedecemos a lei de Deus. Mas Jesus está dizendo para esse homem, que era um dos melhores que a sua sociedade poderia apresentar. Se um dia Jesus dissesse assim: olha, apresentem para mim o que vocês têm de melhores, Nicodemos era um bom candidato, né? Era um excelente candidato, era um homem de moral ilibada, um juiz da Suprema Corte, um doutor da lei. Mas Jesus está dizendo para este homem: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Sabe o que Jesus está dizendo aqui para ele? Seus méritos, suas qualidades, não tem valor nenhum para a salvação. Tem valor, né, para a nossa sociedade. Tem valor para as pessoas que estão à sua volta. Mas para a salvação, ele está mostrando para Nicodemos que ele precisava nascer de novo. Ao longo da minha caminhada cristã, eu já vi pessoas falando assim: puxa vida, mas eu não faço mal a ninguém, eu não prejudico ninguém, pelo contrário, eu até ajudo as pessoas que estão precisando, né? Eu creio em Deus, eu acredito em Deus.
Eu cumpro o meu dever, eu cumpro as minhas obrigações. Mas Jesus está dizendo para um dos melhores homens da sua época que era necessário nascer de novo. Sabe, eu vejo aqui, Jesus está nos ensinando aqui que a única possibilidade de salvação está nele. Não é a nossa justiça que vai nos creditar salvação. Não é a nossa bondade. Não é o fato de sermos membros de uma igreja. Não é o fato de nós estarmos aqui cumprindo as nossas obrigações. Tudo isso tem a sua importância. Mas nós precisamos entender uma coisa. A única coisa que nos credencia para entrar no reino de Deus foi a obra de Cristo no Calvário. Você pode ler a sua Bíblia, você pode ser um diácono, um presbítero, um pastor, você pode ser um missionário, você pode ser um líder de um departamento, tudo isso tem a sua importância. Mas é preciso ter sempre em mente, é preciso sempre entender que no dia em que você entrar na glória, você só chegou lá por causa da obra de Cristo. Sabe, às vezes eu fico me perguntando por que Deus nos escolhe. Por que Deus nos escolheu? O rei Davi chegou a dizer assim: o que é o homem para que te lembres dele? Não é isso? E quantas pessoas acreditam na sua própria justiça? Quantas pessoas acreditam que fazem o bem e que são pessoas honradas e que isso lhes credencia para a salvação? Mas veja que não havia ninguém mais honrado do que Nicodemos, membro do Sinédrio, mestre em Israel, membro da seita dos fariseus, um homem honrado, um homem de bom, o que havia de melhor na sua época. Mas Jesus está dizendo para esse homem: se não nascer de novo, se não nascer da água e do Espírito, não pode ver o reino dos céus. Veja aqui no verso 4 e 5. Perguntou Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Irmãos, observe aqui uma coisa. Vocês perceberam uma coisa aqui? Nicodemos não era nenhum bobinho. Nicodemos era juiz. Ele tinha conhecimento de leis. Ele era um doutor da lei mosaica também. Ele interpretava a lei de Moisés. Jesus está dizendo para ele assim: olha, é necessário nascer da água e do Espírito. E ele está perguntando se é possível a um homem voltar ao ventre de sua mãe. Você está percebendo o que está acontecendo aqui? Jesus falando de coisas espirituais e Nicodemos entendendo coisas terrenas. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Deixa eu explicar uma coisa para você. Talvez isso já até aconteceu com você. Às vezes, nós estamos falando de coisas espirituais. E a pessoa que está ouvindo não consegue assimilar que nós estamos falando de coisas do Espírito e entende materialmente, entende como algo desta terra, desta vida. E sabe por que isso acontece? Preste atenção, deixa eu ler para você o que Paulo disse aqui na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 14. Olha só o que Paulo disse: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente.
Olha só como é que Paulo foi preciso. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura. Jesus está dizendo assim, olha, tem que nascer de novo, Nicodemos. Ele falou assim, olha, como é que um homem velho volta para o ventre de sua mãe? Ele não vai entender isso. Assim como muita gente não vai entender você. Irmãos, nós estamos em pleno século 21. Você já tentou explicar para um professor? Você já tentou explicar para alguém que tem um certo conhecimento, o que aconteceu lá em Gênesis? Uma serpente conversando com uma mulher? Você enlouqueceu? Espera aí, mas você está me dizendo que tinha um jardim e que vem uma serpente e tem um diálogo ali com a mulher e que a mulher fala assim, olha, Deus falou que nós podemos comer de tudo, menos daquela, e que a serpente diz, não, Deus sabe que se você fizer isso, você vai ter conhecimento, você vai ser como Ele. Tenta explicar isso para uma pessoa esclarecida. Ela vai falar assim, olha, você enlouqueceu. Você está lelé da cuca. Tenta explicar para alguém que um dia Deus se despiu da sua glória, se vestiu de carne e osso, habitou entre nós para nos salvar. Foi cuspido, foi humilhado, foi ultrajado, crucificado, para que pessoas como eu e você, um dia pudéssemos reinar por toda a eternidade para eles. Você acha que é fácil para alguém entender isso? Tenta entender a situação de Pedro, quando Jesus chega e diz assim, olha, quem o povo está dizendo que eu sou? E aí os discípulos dizem assim, olha, uns estão dizendo que tu és Jeremias, outros estão dizendo que tu és a encarnação de João Batista, outros estão dizendo que tu és um profeta. E Jesus disse assim, e vós, quem dizeis que eu sou? Aí Pedro diz assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro sabia que o Deus vivo é o Criador de tudo aquilo que já existiu, de tudo aquilo que existe e de tudo aquilo que virá à existência. Mas ele está dizendo que um jovem de 33 anos, que está ali na sua frente, que é filho de um carpinteiro e que passou a sua vida ali na cidade de Nazaré, na Galileia, é o filho deste Deus Criador que criou todas as coisas. Você acha que foi fácil para Pedro dizer isso? Carne e sangue nunca vão revelar essas coisas. E é o que está acontecendo aqui com Nicodemos. Jesus está dizendo para ele assim, olha, importa-vos nascer de novo. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. E aí Nicodemos, espera aí, mas um velho como eu pode voltar? Eu tenho para mim até que Nicodemos queria virar criança de novo. Olha só. Perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Ele não está entendendo. Mas Paulo está mostrando aqui, olha, por que ele não está entendendo? Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Quando nós lemos o texto de Jonas, um homem que passou 3 dias no ventre de um peixe. Você consegue acreditar nisso? Você crê nisso? Um homem que passou 3 dias no ventre de um grande peixe. E Deus ordena aquele peixe que o vomite na praia. Você consegue acreditar nisso? Ou você tem dificuldade com isso? Igreja de Cristo, preste atenção. Para nós, não tem problema nenhum a gente acreditar nessa passagem. Sabe por quê? Porque é o Espírito de Deus que te convence disso. Mas vai contar essa história para um incrédulo.
Vai contar essa história de que Jonas foi lançado ao mar e que Deus ordenou um grande peixe, esse peixe o engoliu e que ele passou 3 dias no ventre do peixe, até que Deus ordenou ao peixe que o vomitasse na praia. Quando você lê isso, você fica maravilhado. Irmãos, quando eu leio João 11, quando eu vejo Jesus chegando ali e dizendo assim: Lázaro, um homem que está morto há 4 dias, num lugar em que a temperatura ultrapassa 40 graus na sombra. Ele já tinha até derretido, irmãos. E a palavra chega que diz que Jesus chega e diz: Lázaro, saia para fora. Você consegue acreditar nisso? Você consegue crer nisso? Você crê, sabe por quê? Porque o Espírito que convenceu a Pedro que Jesus era o Filho de Deus, te convence disso. Tudo que você crê que Jesus é o Salvador? Sim, você crê, porque o Espírito te convence disso. Você crê que Ele verteu o seu sangue e que os seus pecados foram perdoados pela obra dEle? Você crê? Você crê porque o Espírito Santo te convence disso. É por isso que você crê. Não é porque você acredita de si mesmo, porque se você for acreditar de si mesmo, você vai ter dificuldade com muitos textos. Mas o Espírito de Deus te convence dessa palavra. E Nicodemos não está entendendo o que Jesus está dizendo aqui. Jesus está falando de coisas espirituais, mas Nicodemos está entendendo coisas materiais. Sabe por quê? Porque para o homem natural, o homem sem Deus na vida, as verdades espirituais não existem. O homem que não tem Deus, para ele o evangelho é uma loucura. Que é isso? Deus se vestiu de carne e osso, esteve entre nós aqui. E permitiu, se ele é Deus, por que ele morreu? Por que ele permitiu ser crucificado? Por que ele permitiu ser açoitado, ser humilhado? Ele não é Deus. O homem natural não entende as coisas do Espírito, porque elas se discernem espiritualmente. O homem natural, ele vive de acordo com o que vê. Você já ouviu aquela pessoa falar assim: olha, eu só acredito se eu ver, não é? Eu só acredito se eu ver. É igual a Tomé, não é isso? Se eu não ver aqui, se eu não pôr o meu dedo no buraco dos cravos, se eu não colocar o meu dedo ali onde enfiaram a lança, de modo algum eu o crerei. Porque o homem natural não pode entender as coisas que são do Espírito, elas se discernem espiritualmente. Irmãos, entendam uma coisa: o homem natural, ele pertence a esse mundo, ele está ligado a esse mundo, diferente de você. Você não pertence a esse mundo. Pilatos falou com Jesus assim: tu és rei? Ele falou: se o meu reino fosse desse mundo, os meus servos não permitiriam que eu fosse entregue. Meu reino é desse mundo, daqui eu não sou. Nós estamos aqui, irmãos, a passeio. Nós estamos aqui peregrinando, cumprindo uma missão. Não é? Quantas pessoas estão aí dormindo espiritualmente? E nós estamos aqui para despertá-las. Como é que nós as despertaremos? Através da pregação do Evangelho. São eleitas, foram chamadas por Deus, foram eleitas antes da fundação do mundo, mas estão adormecidas, assim como Lázaro, não é isso? Falaram assim: mestre, Lázaro está dormindo, então ele ficará bem. Jesus falou assim: não, vamos despertá-lo. Lázaro está morto. O homem natural, o homem sem Deus, está morto em seus delitos e pecados. E a mensagem do Evangelho vai ressuscitá-las. Igreja de Cristo, o homem natural é alguém que rejeitou o governo de Deus. E ele não pode entender isso, assim como Nicodemos não está entendendo.
Nicodemos até tentou, né, fazer uma política ali da boa vizinhança. Mestre, tu és filho de Deus, tu operaste milagre, ninguém pode fazer isso se Deus não for com ele. Mas Jesus corta logo, porque para Jesus o importante era ensinar para Nicodemos. Olha só, a isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Irmãos, o homem natural, ele diz que crê em Deus, mas ele prefere obedecer o diabo, né? Quanta gente você conhece aí? Eu creio em Deus, creio sim, creio em Jesus Cristo, seu Filho, mas ele quer Jesus apenas como Salvador, ele não quer Jesus como seu Senhor, não é isso? Então, Igreja de Cristo, preste bem atenção. Nós estamos vendo aqui um homem com sede, um homem com vontade. Preste bem atenção, eu chamo a sua atenção aqui para alguns aspectos. Nicodemos era um homem importante, era um juiz do Sinédrio, era um doutor da lei, um membro da seita dos fariseus, mas mesmo assim, ele sentiu a necessidade de ouvir Jesus. Mesmo assim, ele percebeu que ele precisava ouvir o Mestre. E aí, quando ele vai até Jesus, ele percebe que ele tinha muito ainda a aprender. Verso 5 nos diz assim: respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Igreja de Cristo, preste atenção. Há uma ordem específica para o novo nascimento. Primeiro ele precisa nascer da água, e depois ele nasce do Espírito. As coisas não são feitas de qualquer maneira. Nós estamos diante de um texto riquíssimo. Nós estamos diante de um dos maiores ensinos para a nossa vida, para a nossa caminhada cristã. A necessidade de nascer da água e do Espírito. E é por isso que eu vou pedir a vocês que tenham um pouco mais de paciência comigo, porque eu não posso ser raso nesse assunto. Eu vou pedir a vocês, se o Pai nos permitir, no terceiro domingo de janeiro, se o Pai me permitir de estar aqui de novo com vocês, nós prosseguirmos nessa mensagem. Sabe por quê? Porque eu ficaria com a minha consciência pesada se eu deixasse escapar a riqueza que tem no ensino de Cristo. Há algo de precioso demais aqui para nós aprendermos: o nascimento da água e do Espírito. Como é que se nasce da água? Como é que se nasce do Espírito? Por que Jesus disse que primeiro você tem que nascer da água e depois você nasce do Espírito? É precioso demais para que eu seja raso, para que eu resuma isso aqui. O nosso tempo já está estourado. Eu queria terminar essa palavra hoje, mas se eu fizer isso, a minha consciência vai pesar, irmãos. É valioso demais o que está aqui para nós. Então, se o Pai nos permitir, no terceiro domingo de janeiro, se o Pai nos permitir, eu quero prosseguir aqui a partir do verso 5. Amém, amados? Que Deus possa nos abençoar, que o Senhor possa trabalhar em nossas vidas. Vamos orar? Pai Santo, nós vimos aqui, ó Deus, um homem com sede. Nós vimos aqui um homem com fome de aprender de Ti, ó Deus. E o Teu ensino maravilhoso, o Teu ensino poderoso para aquele homem. É necessário nascer da água e do Espírito. Mas como se nasce da água? Como se nasce do Espírito, ó Pai? Somos fracos demais, ó Deus, para entender as verdades espirituais. Mas temos o Teu Espírito.
Temos o teu Espírito que nos revela o poder, a riqueza, a força dessa palavra. Por isso, ó Deus, eu peço-te, essa fome que havia em Nicodemos, esse desejo de aprender de ti, ainda que esse homem, ó Pai, era culto, ainda que esse homem era sábio, mas ele percebeu que em ti está a sabedoria, e ele foi ter contigo, ó Pai. Em nome de Jesus, trabalha em nós, Pai. Nos dá essa vontade, nos dá essa fé, nos dá essa disposição, essa coragem, nos dá esse prazer de assentar e ouvir a tua palavra, Pai. Ensina-nos, ó Deus, importa-nos nascermos da água e do Espírito. Então, ó Pai, eu coloco esta igreja diante de ti, coloco os meus irmãos e minhas irmãs, pedindo-te, ó Pai, que o Senhor nos dê uma semana abençoada, pedindo-te, ó Deus, que o Senhor trabalhe em nós, em nome de Jesus Cristo, nos dando livramento, pedindo-te, ó Pai, que o Senhor visite os nossos entes queridos, ó Deus, e aqueles que estão acompanhando essa transmissão sejam alcançados também pela tua mão poderosa, e que se o Senhor nos conceder essa oportunidade, ó Pai, em janeiro nós prosseguiremos com a riqueza do teu ensino, em nome de Jesus, amém. Amém, amados, que Deus abençoe. Se Deus quiser, terceiro domingo de janeiro, nós prosseguiremos com o texto, amém? O culto está encerrado, os irmãos têm liberdade.